Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre nutrição enteral no paciente grave. A nutrição enteral é a etapa fundamental do tratamento do paciente crítico e muitas vezes nós deixamos a critério da nutricionista, do nutricionista e da enfermagem. Mas existem aspectos muito importantes que precisam ser de conhecimento médico, é sobre isso que eu vou tratar com vocês aqui hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu coloco por aqui. E compartilhe esse canal com seus amigos. O suporte nutricional enteral se refere ao fornecimento para o paciente grave de nutrientes. Que nutrientes são esses? Primeiro, as calorias, proteínas, vitaminas, eletrólitos, minerais, oligoelementos e líquido por via enteral. É a forma mais comum de se alimentar pacientes graves que estão entubados. Quando a gente vai falar das indicações do suporte enteral, ele é praticamente indicado para todos os pacientes críticos. Então, melhor a gente falar sobre as contraindicações. Se não tiver nenhuma dessas contraindicações, o paciente deve receber a nutrição enteral. E quais são elas? A primeira delas é a instabilidade hemodinâmica. Pacientes com instabilidade hemodinâmica têm uma vasoconstrição no território esplâncnico e por essa razão nós não devemos alimentar esses pacientes. Pacientes com obstrução intestinal total também não podem receber suporte nutricional enteral. Pacientes que estão com ilho paralítico severo também não devem receber o suporte nutricional enteral. Pacientes com sangramento gastrointestinal, importante. Pacientes com vômito, com borra de café em pequeno volume, esses não, a gente pode alimentar. Agora, o paciente que tem um sangramento vultoso, importante, que tem repercussão nos exames laboratoriais, que tem repercussão hemodinâmica, esse não pode ser alimentado. Pacientes com vômitos intratáveis, ou seja, todas as medidas estão sendo tomadas, mas o paciente ainda continua vomitando, a gente continua tratando o vômito e assim que os vômitos cessarem, a gente deve fazer o suporte nutricional enteral desse paciente. Doente com isquemia gastrointestinal também não deve receber suporte nutricional enteral. Paciente com síndrome compartimental intraabdominal também não deve. E paciente com fístula gastrointestinal de alto débito também deve ter o seu suporte nutricional enteral verificado quanto à suspensão ou não. Essas são as contraindicações, ou seja, se o paciente não se enquadra em uma dessas contraindicações, está entubado, em ventilação mecânica, paciente grave, não tem essas contraindicações, a gente deve iniciar o suporte enteral. E qual é a via de administração? Às vezes o paciente chega para a gente já com uma sonda posicionada no serviço anterior, ou é um paciente que já possui uma gastrostomia, então a gente vai usar o tubo que o paciente já tiver. Se o paciente não tiver nenhum acesso para nutrição enteral, aí nós devemos colocar esse acesso através de uma sonda específica para alimentação, que é a sonda nasoenteral. Essa sonda deve ser posicionada no estômago. Não há indicação nem necessidade rotineira de posicionamento dessa sonda após o piloro. Então, passou a sonda, ela deve estar em posição gástrica. E para o início da nutrição enteral, nós temos que ter a confirmação radiológica. Então, pessoal, não economize nesse aspecto. Passou a sonda, às vezes a enfermeira muito experiente, a ausculta está positiva, beleza, mas o padrão ouro de posicionamento da sonda é o raio-x. A ponta da sonda é radiopaca, então a gente vai ver essa sonda posicionada, ok? Então, sonda nasentérica em posição gástrica é a via preferencial. Eu posso utilizar uma sonda gástrica para poder fazer dieta? Não é o ideal. Por um curto período de tempo isso pode ser feito e trocar logo em seguida, porque a sonda gástrica complica mais com úlceras ao longo do seu trajeto, inclusive algum tipo de sangramento. E ela é feita para drenagem, ela não é feita para alimentação. Da mesma forma que a sonda de alimentação também não é boa para drenagem, porque ela tem o calibre fino, o diâmetro dela é fino. Ela não deve ser utilizada para drenagem. Então, cada uma tem a sua função específica, mas se você tiver que iniciar uma nutrição e está sem uma sonda nasentérica, pode ser iniciado pela sonda gástrica, mas trocar o mais rapidamente possível
por uma sonda nasentérica. Dentro da UTI, a fórmula que a gente vai utilizar para a maioria esmagadora dos pacientes é uma fórmula padrão de nutrição enteral. A fórmula padrão é isotônica em relação ao soro, tem uma densidade calórica de aproximadamente 1 kcal por ml, não possui lactose e tem uma quantidade de proteínas em torno de 40 gramas para cada 1000 ml, proteína intacta, não hidrolisada. Quanto aos carboidratos, ela possui uma mistura de carboidratos simples e complexos. E quanto às gorduras, ela é habitualmente formulada com ácidos graxos de cadeia longa, embora a gente já tenha algumas formulações com ácidos graxos de cadeia média e também com ômega 3. Além disso, elas possuem vitaminas, minerais e micronutrientes essenciais. Existem formulações mais concentradas, com 1,2, 1,5 e até 2 kcal por ml, que podem ser utilizadas em condições especiais, em que haja necessidade de restrição de volume. Entretanto, os trabalhos mostram que não existe benefício em utilização de fórmulas mais concentradas em relação a fórmulas padrão. Pacientes com injúria renal aguda podem se beneficiar de fórmulas renais. As fórmulas renais são mais concentradas, tendo de 1,8 a 2 kcal por ml uma quantidade de proteína maior, cerca de 44 gramas de proteína em 1000 ml. Entretanto, esses doentes podem também receber uma dieta padrão, sem problemas, e terem seus exames monitorizados diariamente. Existem também formulações pré-digeridas, e essas formulações têm uma densidade calórica em torno de 1,2 a 1,5 kcal por ml, e a diferença delas é que os aminoácidos, as proteínas, melhor dizendo, eles são hidrolisados, e com isso são fornecidos peptídeos, ou seja, não são fornecidos para os pacientes proteína intacta. E os carboidratos também já são quebrados em moléculas menores. A formulação pré-digerida não deve ser utilizada rotineiramente, mas naqueles casos em que é sabida a existência de uma má absorção. Nesses casos, as fórmulas pré-digeridas possuem proteínas hidrolisadas, então são quebradas em peptídeos, os carboidratos são menos complexos e os triglicerídeos, as gorduras no caso, são fornecidas na forma de triglicerídeos de cadeia média. Essa é a diferença. Nos outros nutrientes, vitaminas, minerais e oligoelementos, é semelhante à dieta integral padrão. 49 a 53% das calorias da dieta integral está na forma de carboidrato. 29 a 30% das calorias estão na forma de gordura. E a proteína, como eu já disse, está numa quantidade de 40 gramas para cada 1000 ml de dieta. Quanto às vitaminas, minerais e oligoelementos, as dietas padrão habitualmente são formuladas para fornecer ao paciente 100% da necessidade diária. No paciente grave, os suplementos não têm benefício comprovado. Então, suplementos como ômega 3, glutamina, arginina, HMB, pré e probióticos não devem ser utilizados com rotina, porque não há nenhum benefício cientificamente comprovado. Da mesma forma, vitaminas antioxidantes, suplementos imunomoduladores, vitamina D, nenhum desses tem benefício comprovado no doente crítico. E de que forma nós vamos entregar essa dieta para o paciente? Ela pode ser dada de forma contínua, que é preferida, porque vai dirimir a flutuação dos níveis glicêmicos. Então, se a gente der uma infusão contínua ao longo das 24 horas, o paciente tende a ter glicemias mais estáveis. E isso é benéfico para o paciente crítico. Mas também pode ser utilizada uma forma intermitente, em que nas 24 horas o paciente vai receber dieta ao longo de 12 horas. Então isso pode ser feito também, mas como eu disse, existe a preferência pelo esquema contínuo. Quanto ao volume e a taxa de entrega dessa dieta, primeiro a gente tem que ver o seguinte, nós devemos calcular o gasto energético basal desses pacientes. Habitualmente a fórmula mais utilizada é o Harris Benedict, mas devemos ter em mente que não deve ser perseguida a entrega de 100% da necessidade diária do paciente. Então, nós devemos iniciar a dieta integral com 30% a 50% da meta diária e observar a aceitação do paciente.
Avaliando a aceitação do paciente, dando tudo certo, esse volume vai ser incrementado lentamente nos próximos dias, até se atingir o volume calórico total do paciente. Então, tem que estar preocupado com o fato de não ficar dando para o doente um overload de dieta, tá? Isso aumenta a mortalidade. Então, começa devagar, observa a resposta do paciente e vai aumentando dia após dia, lentamente, gradativamente, de acordo com a aceitação do doente. Preciso dar água para o paciente que está em nutrição enteral? Se a água não for contraindicada, ou seja, um paciente que está precisando perder balanço hídrico, nós temos que dar água sim. Então, numa nutrição enteral padrão, num paciente euvolêmico, em que o balanço hídrico não é uma grande preocupação em ser negativado, nós devemos dar 100 ml de água pela sonda nasentérica a cada 6 a 8 horas. Então, é necessário sim ofertar água para o paciente, além do volume que tem na dieta enteral. Esse paciente precisa ser monitorizado. Então, uma das primeiras coisas que podem acontecer em termos de complicação da nutrição enteral é a intolerância. Então, o paciente não está conseguindo segurar a dieta. Quando é que a gente vai falar que o paciente está intolerante? Quando a gente tem um volume de estase acima de 500 ml. E aí, nesses casos, a gente suspende a dieta e vai buscar a causa. Geralmente é uma gastroparesia ou um íleo, e aí nós temos que utilizar os pró-cinéticos com o objetivo de melhorar o esvaziamento gástrico e também avaliar como que vamos tratar o paciente quanto ao ílio ou quanto à constipação intestinal, podendo utilizar os laxativos. Pois bem, assim que a gente identifica a causa e trata, a dieta deve ser reiniciada. Nós temos que ficar atentos com isso, porque às vezes suspende a dieta e esquece. E o paciente é extremamente catabólico quando ele é grave. E nós não devemos, sob nenhuma hipótese, deixar esse paciente muito tempo sem dieta. Então, busca a etiologia, trata a etiologia e retoma a dieta assim que possível. Outros problemas podem acontecer, mais graves, claro, mas não é o mais comum. O mais comum é a gastroparesia e a constipação intestinal e o íleo paralítico. São os 3 mais importantes e a gente trata isso na beira-leito com muita tranquilidade e retoma a dieta integral do paciente. Outra complicação é a aspiração, que não deveria ser uma preocupação tão grande se tivesse uma adesão adequada à elevação da cabeceira entre 30 e 45 graus. Então, isso é uma rotina que tem que ser obedecida em 100% dos casos. O paciente não pode ficar com a cabeceira baixa. Então, a cabeceira elevada, 30 a 45 graus, deve ser uma rotina perseguida dentro da UTI. E lembrando que pacientes que estão em nutrição enteral, eles têm taxas reduzidas de pneumonia. Então, jamais a nutrição enteral vai ser uma vilã. O que acontece é o mau posicionamento do paciente no leito. Colocação de sono em posição pós-pilórica não é indicação rotineira para se evitar broncoaspiração. Fazer gastrostomia diminui o risco de aspiração? Não está claro, e a gastrostomia só está indicada se o tubo para alimentação for ficar muito tempo. Então, nos casos em que o paciente está na unidade de terapia intensiva, que é um paciente potencialmente recuperável, não está indicada a colocação de sonda de gastrostomia. Existem trabalhos mostrando colocação de sonda de gastrostomia no mesmo momento que for fazer traqueostomia e não existe benefício comprovado. Outra complicação que pode acontecer é a presença de diarreia. E aí nós temos que estar atentos porque nem sempre a vilã é a dieta. Então, a formulação da dieta, mesmo as que são mais hiperosmolares, mais concentradas, uma quantidade maior de calorias por ml, ainda assim não são hiperosmolares o suficiente para poder causar diarreia. Então, geralmente a diarreia é causada pela administração de outros medicamentos que podem levar a isso, como, por exemplo, os antibióticos. Alteração do trânsito intestinal e alteração da flora, microbiota, melhor dizendo, intestinal, também podem gerar o surgimento de diarreia. Paciente com diarreia não tem que ter a sua dieta suspensa. Enquanto investiga a causa da diarreia, a dieta permanece. Uma das outras causas muito prevalentes nas unidades de terapia intensiva
é a diarreia pelo Clostridium difficile. E aí a gente faz o diagnóstico usando a toxina A nas fezes. A estratégia que pode ser utilizada é aumentar a quantidade de fibras na dieta. Isso pode ser feito através de suplementos nesses doentes com diarreia. O que deve ser ficar atento é que essas fibras não induzam a constipação e também a obstrução da sonda. Então a enfermagem deve ser adequadamente orientada ao passar as fibras, lavar a sonda para não deixar resíduos e não entupir o tubinho. A constipação intestinal também deve ser gerenciada porque ela provoca distensão abdominal, desconforto muito grande e quando não gerenciada adequadamente pode levar o paciente à morte. Então, nesses casos, nós devemos estar atentos à infusão de água, como que está, não só pela sonda, mas também o estado de hidratação do paciente, como estão os eletrólitos, e podemos prescrever os laxativos, muito comum no nosso meio, PEG, que é o polietileno glicol, ou então, um que também é muito comum no nosso meio, que é a lactulose. Então, os laxativos podem ser utilizados até profilaticamente, porque muitos desses pacientes estão utilizando fentanil na sua sedação. E por essa razão, o fentanil pode gerar, como todo opioide, a constipação intestinal. Então, iniciou o fentanil, considerar a possibilidade de se usar também um laxativo. Outra complicação de suco de água, porque as dietas interais têm 70% a 80% de água só. Então, ela não supra a necessidade de água do paciente ao longo do dia e por essa razão, como eu já disse, a gente deve suplementar a água 100 ml a cada 6, a cada 8 horas, isso dependendo da necessidade do paciente. A gente acompanha o débito urinário do paciente, o balanço hídrico e vai fazer essa titulação da água. Importante monitorar o sódio dos pacientes. Nós podemos tratar a hipernatremia com a infusão de água através da sonda nasointeral. Lembrando, após as dietas, a sonda deve ser lavada após todas as medicações pelo risco de entupimento. Deve estar no nosso radar a síndrome de realimentação todas as vezes que a gente for passar a nutrição interal para um paciente muito desnutrido. A síndrome da realimentação vai se manifestar através de hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia. Por essa razão, quando a gente for alimentar pacientes muito desnutridos, nós devemos dosar esses eletrólitos inicialmente, preferencialmente a cada 24, 48 horas e repor, porque a síndrome de realimentação é uma complicação potencialmente fatal. Devemos estar atentos, por fim, ao posicionamento da sonda, os enfermeiros são muito bons nisso, mas nós médicos temos que olhar isso também. Se a sonda está na marcação correta, se ela não foi tracionada pela mudança de decúbito, às vezes uma fixação errada, fixando sonda e tubo orotraqueal junto, e aí puxa o tubo, a sonda sai. Então nós temos que estar bem atento ao posicionamento, não só a enfermagem, mas essa checagem pelo médico também é fundamental. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre sonda nasointeral e principalmente sobre dieta interal no paciente grave. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos. Até a próxima!